Olá, está no ar mais um programa de economia da sua conta. Hoje vamos falar sobre os melhores caminhos para pagar as dívidas pessoais. Vamos discutir também a compra de carros como forma de investimento. Será que é possível? Para encerrar, vamos falar sobre o consumo dos produtos da linha branca e eletroeletrônicos. Eles são cada vez mais descartáveis e o conserto nem sempre vale a pena. O da sua conta de hoje está começando agora. Dívidas. Está aí uma coisa que tira o sono de muita gente. Mas estar endividado não é o fim do mundo. O primeiro passo para conseguir colocar as finanças em dia é procurar negociar as dívidas com os credores. Sobre o assunto, eu converso com o economista e professor Fábio Guedes. Olá, Fábio, tudo Olá, bem? Maria, tudo bem? Bom, os bancos, financeiras e empresas em geral estão abertas a esse tipo de renegociação? Então, Maria, primeiro é necessário que o consumidor ele pegue um papel, né, e uma caneta, some todas as dívidas que tem, né, mesmo aquela que venha, né, vencer na semana que vem, somar todas elas, colocar o cronograma de pagamento delas, saber quais delas são as mais caras em termos financeiros, onde tem maior quantidade de juros para pagar, e buscar, né, a instituição credora, né, para poder negociar as dívidas. Isso é importante por quê? Porque todas elas que você colocou, elas têm, as instituições de crédito têm, né, o interesse de receber, né, essas dívidas. Então, se o consumidor tem problemas, ele levando essa planilha dele, mostrando o comprometimento dessas dívidas com sua renda para, né, os seus credores, é evidente que os credores podem se sensibilizar e eles estão, de certa maneira, já adaptados e têm experiência de negociar essas dívidas para poder até mesmo, né, tirar o consumidor do sufoco para que ele possa, né, ele cumprir seus compromissos financeiros. E, Fábio, normalmente o que é negociável? A questão dos juros, eles podem dar um abatimento na questão dos juros cobrados, ou mesmo a questão de parcelamento, facilidades? Muitas vezes, Maria, lógico, o montante dos juros pode ser uma parte, né, digamos assim, perdoada, não é? Deve ser abatida, e principalmente o prazo, não é, de pagamento, ou seja, esse prazo pode ser esticado. Ao ser esticado esse prazo, se calcula, né, a taxa de juros daquele principal da dívida e se calcula a taxa de juros em cima de uma taxa de juros que está vingando naquele momento, porque muitas vezes, né, possivelmente o consumidor possa ter contraído uma dívida, né, lá atrás com uma taxa de juros muito mais desfavorável. Não. Agora, se a taxa de juros estiver mais favorável, ele pode muito bem alongar a dívida, né, e ter um juros bem menor que possa desafogá-lo, né, e não comprometer tanto da renda dele com a dívida que ele tem que pagar. E o principal disso é que o que mais sufoca os consumidores são as dívidas de curto prazo e que têm altos juros a pagar. Agora, Fábio, muita gente tem receio, né, de chegar num credor, pedir, olha, eu preciso, né, de um desconto, não consigo pagar, mas a empresa ou mesmo o credor, ele tem interesse em receber esse dinheiro, então ele vai poder facilitar em algum ponto, né, essa negociação. A maioria das empresas hoje, Maria, tem interesse, principalmente empresas de energia, de água, não só empresas financeiras, né? Elas têm interesse em fazer negociações, né, colégios, tá certo? Tem interesse em fazer negociações com os consumidores, né? E principalmente agora que já está sendo discutido no Congresso, né, a regulamentação do Código de Defesa do Consumidor, né? Onde no Código de Defesa do Consumidor poderá avançar-se para o quê? Para a declaração, por exemplo, a possibilidade do consumidor declarar moratória. Isso é importante, por quê? Porque moratória não significa falta de pagamento total. Significa que naquele momento, naquele instante, naquele contexto, o consumidor não tem condições de pagar. Então ele declara a moratória e se abre um processo de negociação das dívidas que o consumidor tem. Seja ele com uma empresa financeira, seja ela com uma empresa não financeira. Então isso é importante. A sociedade tende a caminhar para isso e ficar mais amadurecida do ponto de vista da negociação dos seus contratos. E o sonho de consumo de muita gente é comprar um carro, seja ele novo ou usado. E passa anos a fio fazendo economia para realizar tal desejo. Mas se engana quem pensa que adquirir um automóvel é fazer um investimento financeiro. O carro é um patrimônio, sim, mas que pode custar até R$ 10.000 por ano, considerando todos os gastos como manutenção, combustível, seguro.
Fábio, a gente pode dizer que ter um carro custa caro hoje em dia, né? Custa muito caro, Maria, porque você tem que fazer as revisões temporárias, né, do carro, né, aquelas de rotina, você tem combustível para poder alimentar, não é, a mobilidade do carro, né? Então, quer dizer, ele custa caro. As pessoas muitas vezes acham que é um investimento, mas na verdade pode ser muito mais do que um investimento, isso é uma despesa, né? A gente considera que ele é um investimento quando, né? Isso é muito relativo. Quando esse automóvel ele tem uma boa aceitação no mercado e seu valor se desvaloriza muito pouco, né? Ou seja, ele é vendável rapidamente. Agora tem outros tipos de marcas e modelos que muitas vezes deixam seu investimento para ser realmente, né, uma despesa, né, cotidiana, e no momento de vender, né, o consumidor perde muito. Mas na verdade o desgaste do veículo, né, ele é muito mais rápido. Então por isso que o visto como um investimento é um tempo muito curto. Na verdade ele vai se desgastando ao longo do tempo e no final das contas, quanto mais tempo você passar com o automóvel, mais perdas financeiras você vai ter do valor do veículo. Pode até ser um investimento, mas que não dá retorno. Agora, Fábio, o cálculo é mais ou menos esse, a gente fez o cálculo mais ou menos para um carro popular, mas o gasto pode ser ainda maior, né? Dependendo do tipo, né, de veículo. Veja só, vamos supor, por exemplo, que você abasteça o carro, né, toda vez por semana e na média em torno de R$ 110 o combustível, né? Então se você levar um mês abastecendo, já vai R$ 440. Multiplicando por 10, né, vai dar o quê? 4.400, não é isso? Já em 10 meses já são 4.400, tá certo? Levando em conta o IPVA, seguro, tá certo? E as manutenções, fora aquele processo também de revisão, pode chegar, alguns automóveis podem chegar até R$ 10.000, outros podem chegar em torno de 5 a 8 mil. Na verdade, isso é muito mais do que, ou praticamente compatível com a mensalidade escolar do seu filho, né? Praticamente compatível. Tem escolas, por exemplo, no ensino muito básico, que no ano dá em torno de R$ 4.500. Tem faculdades, né, que chega a R$ 6.000, né, anuais de despesa escolar. Então, quer dizer, é um pouco, às vezes, compatível com a escola do filho ou com a faculdade de um jovem. Bom, é um conforto, mas que realmente custa caro. No próximo bloco, a gente volta falando sobre a dúvida na hora de consertar ou comprar um novo eletrodoméstico. É só um instante, voltamos já já.